Boa noite a todos. Deixa eu aqui convidar as meninas. Convidar aqui a terapeuta Célia Maria. Só um instante, por gentileza. Boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo em paz? Olha, já entrou a Célia. Boa noite, Boa, Célia, tudo bem? Ariane, tudo bem? E você? Não tô vendo você hoje, olha só. Não tá vendo? Não tô. Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Tá bom então. Eunice, boa noite. Eunice está aqui com a gente, sempre nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Hoje o tema é bem legal. De uma profissional hoje que tem várias formações e que ela vivenciou um câncer. Isso é muito impactante. O quanto a terapia conseguiu ajudar, né? Ó, aqui a Célia pedindo para entrar. Só um instante que a Célia vai entrar, a Viviane também vai entrar. Célia, enviei novamente o convite. Vamos ver. Ó, tá me vendo agora, Célia? Não tô, Ariane. Antes eu via, mas o som não aparece. Que Será que pode ser a sua internet? pode ser minha internet, estava chovendo, né? Pode ser. Aí quando eu te vejo, eu não escuto. Então é melhor eu te escutar e não te Ah, ver. com certeza. Eu tô te vendo e te ouvindo, Pra né? mim tá tudo bem, Ariane. Maravilha, então. Boa Ah, noite para você, boa noite para todos que estão aí participando conosco ao vivo. E depois cumprimentar quem vai assistir esse vídeo, que vai ajudá-los com certeza. isso mesmo. A nossa convidada vai estar entrando daqui um pouco. Enquanto isso, Uhum, vamos dar início aqui no nosso. certo. Então, para todos que estão aqui ou que vai ver depois, vamos fazer a nossa respiração profunda. Essa respiração, ela é essencial para nos conectar. Ela relaxa, pode parar a crise de ansiedade feita por muito, assim, uns 20 minutos, por mais tempo, ela consegue quebrar o ciclo da adrenalina, que é o que vem e dispara a sua ansiedade. Então, feche seus olhos nesse momento, puxa o ar bem fundo e sopra bem devagar, o máximo possível que você conseguir. Inspira bem fundo e solta bem devagar. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Essa respiração, ela é tão potente, ela oxigena o cérebro e você não consegue pensar e respirar profundamente ao mesmo. Se você quiser fazer um teste, mesmo que você não beba café, pega o café, pense em alguma coisa assim, na hora que você despejar ele ali na xícara, pense em algo e respire, cheire o café. Você não vai conseguir pensar, continuar pensando, você vai conseguir sentir só o cheiro do café. Por isso que ela corta essa adrenalina e ela faz você relaxar. Você ou pensa ou respira profundamente. O cérebro só vai fazer isso. Quando você respira profundamente, o cérebro relaxa ali e até os seus pensamentos fluem melhor. Vai fazer uma prova, tá nervoso, ansioso, respira profundo, o cérebro se organiza e você consegue ali responder. Então é isso. Eu sou Ariane Moura, terapeuta, fitoterapeuta, terapeuta integrativa, psicanalista, né? E eu apresento junto com a terapeuta Célia Maria o Terapia Cast, que é o
terapia na vida real. E que ele tem um propósito e ele existe para levar a terapia na sua vida. É um espaço de consciência, é um espaço de conversas. E aqui as conversas é normalmente aquelas que a gente não fala com ninguém, deixa guardado, só na caixinha do esquecimento. Mas é essas conversas que precisamos ter para você desbloquear, para voltar a viver. Tem que ter essas conversas difíceis, né? Aqui é um espaço que não tem certo ou errado, não tem julgamento. E sim escuta, presença, somos profissionais, os convidados também sempre são formados, são profissionais da área, né? Então a gente conta histórias reais. Nós contamos aqui histórias da vida real, que conectam com a sua história. E às vezes a história do profissional que passou aqui, que vivenciou por aqui, pode ser parecida com a sua e de alguma forma te ajudar. Então, terapia cast é para todo mundo, para aquela pessoa que tem ansiedade, para a pessoa que tem depressão, para quem carrega tudo sozinho, para aquela sobrevivente, para quem está cheio de problemas, cheio de sintomas, que não consegue carregar mais nada sozinho. Você não está sozinho. Estamos aqui para te auxiliar, para te ajudar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. E o Terapia Cast, ele tem essa provocação de trazer perguntas, né, dúvidas. Você fica à vontade para poder nos perguntar aqui no direct depois ou aqui na live, né? Tá com alguma dúvida? Quer saber o que é ansiedade? É o momento. É o momento de saber o que é ansiedade, o que é depressão, quais são os sintomas. Nós estamos aqui para esclarecer dúvidas, né? Eu e a Célia estamos aqui aberta para vocês. Vocês não estão sozinhos, né? Se ficou às vezes tímido de escrever aqui, manda depois a mensagem no WhatsApp, manda no nosso direct. A gente vai poder te auxiliar, te esclarecer, né, Célia? A gente está aqui por eles. Com certeza. Queria agradecer as meninas que estão aqui ao vivo. Achei tão bonito que a Eunice colocou. Esteve viajando, mas ela sempre procura assistir e prestigiar vocês. Parabéns. Olha que coisa mais linda. Quando nós começamos com o Terapia Cast, eu e a Ariane comentamos e falamos assim: esse momento que nós vamos criar, que vai vir para ajudar as pessoas e a nós também, se nós formos receber um testemunho único de uma única pessoa que com terapia cast ouviu, melhorou, sentiu bem, já era o suficiente. Uma pessoa. E aqui hoje, eu observo, nós somos aqui, no que eu estou vendo, 11, 10 pessoas ao vivo. Então, isso já é um plano que, para mim, e eu tenho certeza que para a Ariane também, é muito para nós. E a gente sabe que esse terapia ele vai crescer, ele vai chegar aonde ele precisa chegar, da maneira que nós estamos aqui, na nossa simplicidade, no que nós já temos de bagagem, de fazer aquele movimento, de trazer algo que é produtivo, não é só informação. Aqui é como se você tem a sua participação. Faça perguntas, né? A gente está aqui para responder. Caso não seja possível responder nessa live, a gente pega os dados, você entra no direct da Ariane ou do meu. Vamos fazer esse movimento do bem para que nós possamos orientar o nosso emocional de maneira madura, firme, com os pés no chão, porque aqui nós não sabemos mais do que vocês, não sabemos mais do que o outro, estamos aprendendo juntos. E eu agradeço a cada mensagem que vem, a Elaísa, oi, a Fátima, boa noite para vocês, que sintam bem, sintam confortáveis conosco. E hoje eu trago uma frase aqui para o nosso Terapia Cast. O corpo fala, principalmente quando você se cala. Então, o nosso corpo, ele dá sinais. Todas as vezes que você se cala, ele reage. Uhum. Por exemplo,
Você está numa discussão, quer responder e fala assim, não, não vou responder, deixa isso para lá e fica ali quieta, calada. Mas a sua vontade, o seu desejo era de responder. Aí o que que acontece? Dói o coração, dói a cabeça, dói a garganta. Não posso afirmar 100%, mas 98%, né, das doenças físicas hoje, elas vieram do emocional. Então, quem tem problema de tireoide, por exemplo, é aquela pessoa que engoliu muito sapo, né? Ela aguentou humilhação calada, ela passou raiva e ficou calada, ela não pôde responder, ela não pôde retrucar, então ela não pôs nada disso para fora. Então, isso aqui no corpo dela, né, foi adoecendo. Então, a maioria das pessoas que tem tireoide foi porque primeiro adoeceu o emocional. Não tratou o emocional, as emoções, a raiva, tudo isso. E então o corpo sentiu. Aí o corpo dá sinais, o corpo fala por ela. Então isso chama somatização, chama psicossomática, psico da mente, né? E a soma do corpo. Então o nosso corpo e a nossa mente, nós somos um só. Tá tudo interligado. Se um adoece, o outro também adoece. Então, enquanto a Viviane não chega, eu mais a Célia vamos falando aqui sobre psicossomática, sobre somatização, o que que o nosso corpo está reagindo às nossas emoções. Cabelo, mancha no corpo, tudo isso que o seu corpo está dando são sinais, são sintomas de uma doença. E essa doença veio do emocional não cuidado e que ela virou uma doença física, crônica, com sintomas muito severos. Faz sentido para você, né, Célia? Tudo isso que eu estou trazendo. Mas é isso aí, sentido total. A frase de hoje já é tudo, né, sobre o psicossomático. O corpo fala principalmente com você, quando você se cala. Isso. A Olha, frase. Ariane, e é justamente isso, né? O que você não resolve de emocional na mente, o corpo grita, ele fala, ele é o nosso aliado. Igual eu falar assim, as nossas mente muito forte, elas têm que descarregar em algum lugar. E aonde vai descarregar? O corpo ele tá aí para isso, para receber essas dores, das quais emocionalmente nós não resolvemos. Nós levamos, desconsideramos, ignoramos. Algo que você falou, quando alguém fala comigo, eu queria discutir, eu queria falar, mas eu não consegui, eu engoli. Esse engolir sapo, ele traz uma consequência muito grande para nós a respeito de tantas coisas que nós vivemos e não recebemos a nossa mente. Aí, Viviane, boa noite. Boa noite, Boa Viviane. noite, prazer. Agradecer pelo convite, né? Que bom poder falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da nossa história para a gente tocar outras histórias, né? Isso. Isso. Hoje a Viviane é a nossa convidada aqui da noite, onde ela vai contar a sua história, né, de vida, a sua história com a terapia, como a terapia ajudou ela a passar por situações difíceis na vida dela. E é um testemunho, é um relato, é uma terapia. Hoje ela aqui está fazendo terapia com a gente. Ah, que maravilha, adoro. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. Se apresente, pode falar aí as suas formações, contar um pouco sobre você, né? E aqui a gente deixa aberto para fazer perguntas. Se alguém tiver aí alguma dúvida, quiser falar alguma coisa aqui com a Viviane, comigo, com a Célia, fique à vontade. Aqui é o nosso espaço, meu, seu, de todo mundo. Ah, que bom. Bom, Bem-vinda. obrigada. Eu sou Viviane e eu sou psicanalista clínica.
com vários cursos aí, né, Ariane? Na área da terapia. Comecei a fazer cursos de terapia mesmo, depois fui para psicanálise, agora estou me aprofundando mais com a psicanálise. A gente fez vários cursos na área da psicanálise. Eu e a Ariane estamos fazendo uma graduação, né? A primeira graduação que está tendo no Brasil de psicanálise. Não é uma graduação que dá o direito de clinicar, mas ela vai agregar muito, né, na nossa jornada. Estudos psicanalíticos e sociais. Então, assim, e é uma forma também da gente estar sempre estudando, né? A gente está sempre buscando novos conhecimentos. Fiz curso, né, de TRG, fiz curso do método Ressignifique, PNL, inteligência emocional. Então, fui fazendo vários cursos para ir agregando mesmo. Então, cada pessoa que chega até mim, eu quero poder contribuir de alguma forma, né? E eu acho que cada uma das técnicas dá para a gente usar, sim, e dá para a gente ajudar muito, né? Nos ajuda muito a ajudar as outras pessoas, né? No começo, eu comecei fazendo esse curso por mim, né? Quando eu me vi diante de um diagnóstico de câncer, um câncer de mama, e eu senti que eu precisava entender que porquê daquele câncer, e eu percebi que era muito mais que uma doença física, né? Era uma doença emocional, era uma doença psicológica. E então comecei a fazer terapia, né, com um outro profissional, mas eu queria me aprofundar mais, eu queria buscar mais em entender o porquê, né, daquele câncer na minha vida. E aquilo me ajudou muito durante o tratamento, foi ele que me sustentou, vamos dizer assim. É claro que juntamente com a minha fé, né, eu busquei fortalecer a minha fé, eu busquei cuidar do meu corpo mais ainda, preparar ele para o que ia vir, né? Sobre o tratamento, mas eu também fui trabalhando as minhas emoções. E isso foi fundamental, né? Me estruturou muito, assim, para eu passar por aquele período difícil. Não é fácil, não é um diagnóstico fácil de lidar. E a gente fala assim, mas estava no início, não importa o câncer, não importa se está no início, não importa se você fez químio, se você não fez químio, ele te impacta do mesmo jeito, sabe? Pessoas têm até medo, né, de falar, de pensar que alguém próximo a ela vai passar por esse diagnóstico. Ele traz muito medo, muita insegurança. E quando a gente se vê diante disso, a gente precisa agir diferente. Porque se a gente não vencer nossos medos, se a gente não procurar entender, se a gente não estudar sobre aquilo que a gente está vivendo, o medo toma conta. E isso atrapalha muito no tratamento. Por isso que fazer terapia para paciente oncológico tem que fazer parte do seu tratamento, né? Um tratamento holístico, vamos dizer assim, é um tratamento multidisciplinar, precisa ter esse suporte, porque por mais que você esteja cercado de pessoas do seu lado, é só você que sabe a intensidade do seu medo, da dor, o quanto é difícil, né? Então, preocupar, sim, com tratamento clínico, claro, né? É fundamental e precisa, mas também cuidar do seu espírito, dessa parte espiritual, cuidar das suas emoções, ajuda muito no tratamento.
E quando eu comecei a estudar, foi bem no início do tratamento, né? E durante esses 3 anos eu passei por 3 cirurgias. A primeira foi para adenomastectomia, para retirada das mamas. E sim, naquele momento eu estava muito, vamos dizer assim, serena, muito serena das escolhas que eu tinha que tomar. E isso me ajudou bastante, né, no meu tratamento. Eu fiz um exame genético, mas ele demorava muito para chegar e se viesse positivo, né, que eu tinha, que era genético, esse câncer, eu teria que retirar as mamas. Então eu falei, bom, eu preciso tomar uma decisão aqui, né, agir com a razão, não com a emoção. Porque se for com a emoção, é claro que a gente vai pensar naquele aspecto da mutilação do corpo e mexe muito com a autoestima da mulher, né? Uma mama eu ia retirar e eu optei por retirar as duas, já que eu precisava enfrentar um tratamento longo e esse tratamento me impedia de ser mãe novamente, né? Eu já tenho uma filha e isso também me deixou mais segura nas minhas escolhas. E eu optei pela retirada das mamas, coloquei um expansor de pele para ver, né, a próxima etapa do tratamento, se precisava químio, rádio, tudo aquilo. E só após 6 meses é que eu fiz a colocação das próteses. Não queria colocar essas próteses, falei, eu não quero, né? Eu quero, não quero, quero ficar sem nada, mas não, assim, as médicas me aconselharam, olha, agora você quer resolver, você quer tirar isso do seu corpo, mas depois isso lá na frente vai, sabe, vai mexer com você. E depois é muito mais dolorido fazer, né? Tem que fazer enxerto de pele, então, assim, é mais complicado. E eu acabei me rendendo, né? E fiz. E não me arrependo, né? Porque sim, também me fez eu me sentir melhor, né? Eu não precisei fazer a quimioterapia, pois eu retirei as mamas, né? Então, isso me deu, vamos dizer assim, me deu mais tranquilidade, né? Para ficar mais tranquila, assim, e não precisar fazer a quimioterapia. E aí eu continuo fazendo tratamento de bloqueador hormonal, mas agora, após 3 anos, esse bloqueador também me causou, né, problemas. E eu já sabia disso, que podia afetar os ovários, o útero. E há 40 dias atrás, eu precisei fazer a retirada do útero, ovário, trompas e, né? Não é fácil a gente passar por isso. No começo foi assim, um impacto, né? Porque a gente pensa assim, mas eu tô fazendo tudo certo, né? E traz essa culpa pra gente. Mas depois a gente acalma e vê que poderia acontecer, que foi, né, um efeito colateral do medicamento e precisa, né? Não dá para ficar, vamos dizer assim, a gente chora uma noite, mas no outro dia a gente precisa tomar decisões, né? E foi isso que eu fiz. E também não tinha escolha, né? Então, assim, se a gente não tem escolha, a gente precisa aceitar, né? E entender e trabalhar muito isso com a gente. Também mexe muito com a feminilidade da mulher, né? Você vê assim, eu já estou numa menopausa cirúrgica, e isso mexe um pouco, porque uma coisa eu falei, eu não quero mais ter filho, é uma decisão minha, outra coisa é você não ter escolha, né? Então mexe muito assim com a gente.
A gente quer ter o controle de tudo, né? E a gente percebe que acaba a gente não tem o controle de nada, né? Mas, novamente, a terapia, a psicanálise me ajudou, me sustentou, né? Juntamente com a minha fé, com o meu lado espiritual, a passar por isso, né? A entender que é só mais uma etapa que a gente precisa passar. E essa busca, né, de estudar, está sempre estudando, aprofundando nessa área, me ajuda, né? Também porque eu quero dar o meu melhor quando a pessoa procura um atendimento, mas isso também me faz olhar para mim também, não só olhar para o outro, né? Olhar para mim, estar sempre em constante vigilância mesmo, daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu preciso acalmar, sabe? Então, assim, me ajuda muito, né? Por isso que é fundamental quem está passando por um diagnóstico assim, ter uma ajuda, né? Porque muitas das vezes o medo nos faz criar pensamentos que tomam conta da gente, né? E a gente precisa acalmar, né? Acalmar a nossa mente, sabe? Eu falo assim, a gente precisa mergulhar um pouquinho no nosso silêncio mesmo, né? Para a gente poder ir buscando ajuda, vamos dizer assim, uma ajuda de nós mesmos, né? A gente buscar acalmar a nós mesmos para a gente passar por isso. Não é só difícil, não é só a gente entender assim, o câncer é um diagnóstico muito difícil, mas tem muitas outras pessoas passando por diagnósticos difíceis que não é câncer também, né? E o medo, às vezes, atrapalha muito no êxito do tratamento, né? Por isso que é importante. Às vezes eu sozinha, eu vou ficar girando numa mesma linha, né? Daquele medo, e aquilo se torna maior do que eu. Quando eu vou para terapia e às vezes o profissional vamos dizer assim, me guia, né, para uma nova linha de pensamento, para eu entender, para eu olhar de outro ângulo, aquilo acalma, né? Acalma os nossos pensamentos, acalma o nosso coração e nos faz acreditar que vai dar certo, que vai ser diferente daquilo que o medo acaba fazendo a gente acreditar, né? Que não vai dar certo e que questionamentos, por quê, né? Neste momento, a última coisa que importa é por quê, né? A gente entender, o que importa é assim, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer para passar esse período? Eu falo assim, passar por esse deserto, né? Por mais que alguém esteja do meu lado, ele é só meu, né? E é fundamental as outras pessoas do nosso lado, mas essa força, essa vontade de querer viver, de curar é minha. E eu preciso encontrar ela em algum lugar, né? Por mais que eu fique, oh, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, mas sou eu que preciso acreditar nisso, né? Então, é fundamental a gente conhecer os nossos medos, conhecer aquilo que a gente às vezes tem que olhar, entender, para a gente a vida ir se tornando mais leve, né? Porque senão o nosso corpo vai sentindo o peso e isso vai nos trazendo doença, né? É o que a gente chama das doenças psicossomáticas. Por quê? Se eu estava num momento bom da minha vida, o meu relacionamento é estável, é saudável, eu tenho uma filha linda, né? Por quê aquilo? E a gente vai entender que às vezes são coisas
que a gente vem carregando ao longo da vida, né? E que a gente precisa entender, que a gente precisa encarar, que a gente precisa olhar, né? Que a gente precisa perdoar, muitas vezes, câncer, nas doenças psicossomáticas, falta de perdão, é mágoa, né? E se a gente for analisar, faz total sentido, né? Então, tudo tem um porquê. Tem uma professora, tive uma professora que ela falava, toda doença física tem um fundo emocional. Então, a gente precisa olhar para isso. É claro que o câncer é uma doença multifatorial, né? Às vezes eu estou ali exposta a algo que vai causar isso no meu corpo, mas as nossas emoções, o nosso psicológico também vai contribuir para isso. É isso que a gente precisa entender. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, mas fulano, por que fulano fuma, bebe e nunca teve câncer, né? Eu não bebo, não fumo, não como açúcar, não como glúten, faço exercício físico. Por quê? Né? Por que esse câncer em mim? O outro está ali destruindo, se destruindo e não tem um câncer, mas porque talvez ele tem mais facilidade de resolver os conflitos internos, ele tem mais facilidade de perdoar, ele entende que precisa fazer isso, ele entende que precisa deixar o outro que é do outro, não tem que carregar, né? Que o outro nos fez mal lá atrás e a gente continua carregando aquilo ao longo da nossa vida, a gente precisa liberar isso, precisa liberar perdão, né? Precisa, vamos dizer assim, ir esvaziando as nossas mochilinhas ao longo da nossa vida. Muitas das vezes as pessoas não entendem, né? E questiona a fé, questiona Deus, questiona tudo, menos que talvez sim seu corpo contribuiu para a evolução daquela doença, né? Então, o autoconhecimento é fundamental, não só no diagnóstico do câncer, mas em qualquer doença, é você entender, peraí, se meu corpo está produzindo isso, né, essa doença que está contribuindo para ela se manifestar aqui, meu corpo também pode fazer diferente, mas eu preciso acreditar nisso, né? Eu preciso acreditar que sim, meu corpo pode trabalhar para que esse diagnóstico seja diferente, né? Ou pelo menos eu possa viver com isso de uma forma diferente, né? Mas é isso. Se for para eu ir falando, vocês falam, porque eu vou falando. É vocês que estavam o tempo aí, porque senão eu vou falando. Mas é muito bom ouvir você falar, né? Que é uma doença assim, que igual você falou, só de ouvir o nome o pessoal já fica com medo. E você trouxe nessa leveza, né? Um diagnóstico que você viveu. Você acha que se você não conhecesse você, os seus limites, o seu medo, você não tivesse procurado ajuda, né? Igual você comprou o curso, você nem foi fazer assim a terapia com um profissional. Você falou, não, deixa eu ver, deixa o que, que eu preciso, deixa eu entender, né? Me entender. Como teria sido esse processo, Viviane? Acho que talvez eu teria, talvez seria muito mais difícil eu passar por isso. E talvez essa doença ia crescer muito mais no meu corpo, sabe? Eu comprei o curso, assim, quando eu acho que foi até antes de eu fazer a primeira cirurgia. Eu falei, eu preciso entender. Falei assim, eu preciso entender. Eu cheguei para o oncologista e falei assim, você acha que essa doença, ela tem fundo emocional? Ele falou, totalmente. Eu falei, eu também não. Eu preciso entender por que isso comigo, né? Eu preciso entender. Porque ele perguntava, sabe assim, eu estava numa fase da minha vida assim,
e por escolha minha mesmo, né, de fazer exercício, aquela vida saudável, né? Não estou falando que não pode, não tenha que ter, tem que ter sim, né? Mas talvez a gente acredita que só isso basta, sabe? Ir para academia, sabe, ter uma religião, não estou falando porque eu tenho a minha, gente, não é isso, né? Não estou falando que é só isso, né? Não comer açúcar, não beber, não fumar, sabe? A gente pensa que é só isso. E quando a gente se vê diante de um diagnóstico difícil e a gente fala, peraí, eu fiz tudo isso, o que que é, né? Você começa a questionar. No primeiro momento, vem, assim, será que eu estou tão ruim assim para ter um diagnóstico desse? Vem essas perguntas. Eu estou tão ruim assim? Será que eu estou errando? Onde eu estou errando, né? A gente traz a culpa para a gente. Depois a gente acalma o coração e vê que é muito mais além disso, né? É claro que sim, de certa forma, a gente contribui para que a doença se manifeste no nosso corpo. Mas muitas das vezes é de uma forma inconsciente mesmo. Eu não entendo, eu não me conheço, eu não me permito me conhecer, né? Eu não me permito falar não para o outro e vou falando não aqui para mim, porque eu preciso agradar, porque eu preciso, né? O outro tem que me ver como a boazinha, como, sabe? E a gente vai vivendo em função de mostrar para os outros que a gente está bem, né? A gente vai fazendo esse processo. Não, tá tudo bem. Eu dou conta, né? Eu dou conta disso. Isso aí deixa para lá, sabe? Eu falo para as pessoas assim, o deixar para lá ele é tão sério. Está deixando mesmo para lá? Porque deixar para lá e não deixar que isso impacte na sua vida. A maioria das vezes a gente fala assim, ah, deixa para lá. Mas a gente não está deixando para lá. A gente só está deixando de olhar para aquilo. E essas coisas que a gente guarda, que a gente não elabora, que a gente não resolve, em algum momento ela vem à tona. É o que a gente chama de gatilhos, né? Se eu não resolvi lá atrás, na minha infância, há 10 anos atrás, se eu for passar por uma situação e, e eu, nem que seja um pouquinho, leve para uma situação parecida, aquilo vai reviver na sua memória. E o nosso cérebro, ele não entende que foi na sua infância, que foi há 10 anos atrás. Ele vai sentir do mesmo, ele vai sentir aquele desconforto, aquela dor, aquele sofrimento da mesma forma, né? Então, a gente precisa realmente deixar para lá, resolver. Deixar para lá, mas resolver. Guardar para si não vai resolver. Colocar a minha felicidade na mão do outro não vai resolver. Achar que o outro é que vai me fazer feliz, a gente vai se decepcionar porque o outro também erra, também tá cheio da dor, né, dele, tá cheio dos seus traumas, tá pegando tanta coisa que às vezes ele acaba nos magoando, né? Então, uma das coisas que eu aprendi muito é entender que isso não me impede de amar muito aqueles que eu amo, mas entender que tudo começa em mim e acaba em mim. A minha felicidade, a minha cura, sabe, o meu bem-estar, né? Começa em mim, termina, né? Eu falo sempre assim, aquilo o outro tem o direito de fazer o que ele quiser, mas sou eu que vou permitir ou não que aquilo atravesse a minha vida, que aquilo impacte na minha vida, né? Sou eu que vou fazer. E como que eu não deixo que isso atravesse a minha vida, se conhecendo, entendendo que
Sou eu que vou escolher isso aqui, se aquela pessoa vai me afetar ou não, vai me magoar ou não, né? Então, por isso que eu falo sempre, começa na gente, termina na gente, não tem como, né? Você fala, mas a culpa é do outro, o outro que fez mal para você. Eu entendo. E a ninguém né, tá tirando a culpa do outro, mas o que que você vai fazer com isso? O que que você vai permitir que o outro faça com você, né? Ele depositou um lixo, né? Ele trouxe aquele lixo emocional. O lixo é dele, mas aí você pegou o Exatamente. lixo e não soltou mais, né? Aquela pessoa ali foi embora. Aconteceu, igual, por exemplo, um fato quando a pessoa tinha 10 anos de idade, 8, 5, aconteceu algo ruim. A pessoa deixou aquele lixo ali com ela e o outro seguiu, foi embora. E você está até hoje com 50, 60, 40 anos segurando aquele lixo. E esse lixo, essa mágoa, esse rancor, essa culpa, essa dor, vira um câncer, vira uma tireoide, vira uma pressão alta, vira uma fibromialgia, o corpo reage a Diabetes, diabetes. Todas as nossas doenças crônicas, ela veio primeiro do emocional. Dessa dor, dessa culpa, desse medo que nada foi resolvido. Por isso, o autoconhecimento, esse aprofundar é tão importante, que você vai retirar isso daí. Não é aceitar de fato o que aquela coisa, o que aconteceu ali naquele momento, né? É você se perdoar de qualquer coisa, perdoar a pessoa e deixar isso embora, fechar esse ciclo. Porque se aconteceu quando você tinha 10 anos, e hoje você tem 50 e está impactando na sua vida, você está vivendo essa dor todos os dias. Já não foi o suficiente quando aconteceu, né? O porquê você não deixar isso embora, fechar esse ciclo, ressignificar, perdoar, independente de como for a palavra, mas deixar isso embora, porque isso está te matando, isso está te adoecendo, né? eu falo assim, Ariane, eu Ah, quero, eu preciso perdoar porque eu preciso ser perdoada, né? A gente precisa perdoar. E perdoar não significa conviver, não significa esqueceram. esquecer, não é isso. É você perdoar, é você se escolher em tudo isso que aconteceu. Perdoar e falar, eu não quero que isso me machuque mais, né? O outro teve os motivos dele, não justifica, mas teve os motivos dele. Quem machuca, geralmente, é machucado, né? Com certeza, ele está só no ciclo de compulsão. Só está no ciclo de vida. É. Quem machuca geralmente está machucado, né? Justifica? Não, eu não estou buscando justificativa nesse perdoar. Eu só estou escolhendo seguir a minha vida sem levar aquela pessoa comigo. Viver, você tá decidindo viver, independente do que o outro fez ou deixou de. É seguir a sua vida, né? É viver com leveza. Um ponto que você trouxe aqui, que eu queria complementar, é igual você falou, né? Não come glúten, nem a diabetes, o açúcar, né? Academia e tudo, uma vida saudável. Uma figura, ó, voltei. O Dr. Ray, que eles falam, é um médico cirurgião plástico bem famoso, milionário, que mora nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas mora lá. Ele cuida da estética, ele faz cirurgias plásticas de famosos, bem conhecido. Ele teve câncer, mas ele posta foto todo dia na academia, não come nada, vegetariano. Tudo que você pensar de saudável, esse homem faz, mas ele teve câncer. E aí ele deu uma entrevista no programa do Danilo Gentili falando que foi mágoa, que foi rancor, que foi raiva, que fez ele ter o câncer, porque ele cuidava de tudo físico. A única coisa que ele não cuidava era o emocional. Então, a pessoa milionária, que tinha academia dentro de casa, que tinha personal trainer, que cuidava da estética de famosos, adoeceu. Por quê? Porque ele não cuidou do principal, a emoção. Exatamente. Elia, E você às quer vezes, complementar alguma coisa aqui? Que nós já estamos quase encerrando.
porque senão Só eu por... vou. Terapeuta, é até amanhã falando e tem mais assunto. Exatamente. Viviane, tinha que triplicar esse horário, né? Mas Hoje. também acho, a minha história, assim, daria bem, assim, umas 2 horas, 3 horas aqui, sabe? Tô brincando, é porque... Mas, assim, a gente está tocando no principal, né? Uau. Qual a importância da terapia? O que que a terapia te leva, né? A terapia te leva no caminho de autoconhecimento. A terapia te leva a entender muitas coisas. Respostas que você não vai ter nunca, mas você vai saber que você não vai ter essas respostas. Sim. Porque você sabendo disso, você para de buscá-las, mas tem resposta que você vai ter, sim, e você vai entender. E não sou eu como profissional, não é você, não é a Ariane que vai dar essas respostas. A pessoa mesmo vai entendendo. Vai. Eu falo sempre, às vezes a gente busca tanto lá fora e tá tudo aqui dentro, resposta, entendimento, tá aqui. E se eu focar muito lá fora, eu acabo vivendo no raso, né? Eu preciso me aprofundar em mim, porque Uhum. aí eu consigo sustentar, né? Eu falo assim, a terapia me ajudou até nisso, sustentar até meus medos, né? Porque nessa última cirurgia agora que eu fiz, a biópsia veio com uma célula anormal que o patologista pediu para fazer um imunohistoquímico, que é um exame mais detalhado para verificar mesmo, né, se tem célula cancerígena, qual tipo de célula. E o hospital que eu fiz a cirurgia mandou para um laboratório que não faz esse exame aqui no laboratório. Então, eu esperei quase 30 dias para ter esse resultado. Se eu não tivesse um suporte, né, terapêutico, se eu não tivesse, eu ia surtar, porque o meu medo ia fazer desses dias de espera um martírio, né? Então, eu pensei, bom, eu preciso aprender a esperar. E foi isso que eu acho que foi o principal, sabe? Acalmar meu coração. Preciso aprender a esperar. Porque eu não posso mudar, né? Eu não posso mudar. Não vai fazer diferença eu ficar aqui nervosa, agitada. Não vai. Então, assim, e eu sempre tive muita dificuldade, que ansioso, ele quer resolver tudo, né? Para ontem, assim. Então, isso me fez também, assim, mas foi mais um passinho ali para me conhecer, sabe? E às vezes eu acho que a gente tem que ir entendendo isso e buscando isso, tudo quer nos trazer algo. O que é que isso quer me trazer? Isso. Né? O que que isso Viviane, quer me trazer? o que que isso quer me mostrar? O que que está me mostrando, O que né? que eu preciso olhar? Né? É, o corpo, ele está reclamando de quê? De que ele reclama? Porque tudo que as doenças psicossomáticas, elas trazem uma resposta emocional. Então, tudo que você está falando é muito forte. Observando você, detalhando a sua história, esse espaço ficou pequeno para uma história tão grande assim, né? Então, lembra, você vai estar sempre se conhecendo. Às vezes vai ter limites que nós não vamos dar conta por enquanto. Vai ter um tempo Exatamente. para suportar, para você sustentar, para você entender o processo que está acontecendo. E diante de tudo isso, é você se aceitar, é você se amar, você se perdoar todos os dias. Por mais que seja difícil perdoar o outro, perdoe você mesma. Comece com você, né? O que o outro fez conosco não condiz a nós, é sobre ele. É ele que machucou ele primeiro.
Mas todos nós temos limites. E quando nós respeitamos nossos limites, nós aprendemos a entender 10% do que acontece comigo, eu não tenho controle. 90% eu tenho. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, é a gente começar a entender, eu não posso resolver tudo, mas o que cabe a mim, eu vou, na medida do possível, fazer o melhor. E eu quero deixar já as minhas considerações por você, por esse testemunho tão lindo, por essa luta, por essa garra, por esse escolher buscar em estudo o que você pode mudar em você. E quando você descobrir, é tudo muito simples. Quando você olhar para dentro de você. Não existe complicação. É simples. E às vezes, o simples, a gente não entende. Acho que tem que complicar mais um pouco. Né? Então, muito prazer em conhecer você, Viviane. Prazer é meu. Compartilhar esse momento conosco. Sim, eu agradeço muito. É uma dos meus objetivos, sabe? Eu poderia me calar, eu poderia me silenciar diante de um diagnóstico assim, não querer falar, sabe? Mas não, eu quero alertar outras pessoas, principalmente outras mulheres, que quer carregar tudo nas costas. A gente é criada para isso, né? E você quer trabalhar, você vai cuidar da casa, vai cuidar do filho. Então, assim, são muitas coisas nas nossas costas e não precisa ser assim. Outro ponto que eu queria só falar para finalizar. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente desesperada, né, com sintoma, né, ansioso, de depressão, de ansiedade, aquela angústia. Eu falo sempre assim, ó, não olhe esse sintoma como seu inimigo, como uma coisa ruim. Olhe, e ele está te dando um sinal de que você precisa olhar para o que está te incomodando. Sintoma nada mais é do que isso. É o seu corpo falando para você mesmo. Olha, você precisa olhar para você, né? Então, às vezes a gente quer se livrar daquele sintoma. Sim, eu também quero, todo mundo quer. Mas olhe para ele de uma forma diferente, que ele quer te trazer algo, que ele quer fazer você olhar para você mesmo, sabe? E quando você faz esse processo, você começa, eu digo que é o primeiro passo, né? Para você ir se conhecendo. Como que eu vou melhorar esse sintoma? Às vezes precisa, sim, do medicamento e eu não sou contra isso, que às vezes a pessoa não dá conta sozinha, é muito forte aquilo. Mas a gente pode tentar, a gente mesmo, reconhecendo os gatilhos, o que está causando aquilo, o que eu posso olhar, né, para mim. Não é para o outro. Ah, fulano que está me magoando e eu estou em depressão. Não. Esse sintoma não está falando do que o outro fez com você. Ele está falando para você olhar para si. Sim. Né? Então, assim, não olhe o sintoma como um bicho-papão. Olhe como um aliado mesmo. De que ele está te falando para que você precisa olhar para si. Né? Certinho, Viviane. Muito bom, muito bom. É trazer esse olhar com leveza, né? Fazer a terapia vai fortalecer você. Você vai descobrir que nós temos uma força interior que, por conta dos traumas, das dores, do não perdoar, do não aceitar, do não entender, você vive no limite ali de força. Quando você faz a terapia, que você reestrutura, ressignifica, deixa esse peso embora, deixa essa dor embora, deixa os traumas, os bloqueios embora, o que que vai ficar? A sua força, ela vai emergir. Nós temos essa força. Nós somos capazes. Tá segurando coisa que nem precisa, que né? nem é seu, é do outro, né? Você fica com raiva quando você fica com raiva, você está com raiva do outro. Quando acontece algo, é sempre o outro. Mas e você? Onde está nesse papel? Então, a terapia vai olhar para você, você vai se fortalecer e vai conseguir enxergar soluções, igual a Viviane falou, já está decidido.
né? Então, assim, vai tomar a decisão certa, vai estar mais claro tudo aquilo para você e vai ser com leveza. A vida, ela tem que ser vivida com leveza. Não pode haver nenhum peso, né? E respondendo uma dúvida aqui da Cris, ela perguntou qual a diferença de terapeuta e de psicanalista. E também até psicólogos, todos trabalham na área da saúde. O psicólogo, ele vai olhar mais o comportamento, né? A psicanálise, ela é uma técnica ali que foi criada por Freud, né? E ela trabalha na raiz, ela trabalha no inconsciente na raiz, é um olhar da psicanálise, né? É essa técnica. O psicólogo tem tipo outra técnica. E o terapeuta, quando a gente fala terapeuta, é muito amplo. Tem a terapia TRG, tem a terapia holística, mas todo mundo está na área da saúde emocional. E cada pessoa Exatamente. vai ali se adequar de uma forma de terapia, né? A Célia aqui é TRG, que ela tem uma técnica, a Viviane que ela é hipoterapeuta, que já é outra técnica. Então, assim, são várias técnicas e protocolo, mas que a função de cada uma é tentar transformar a vida. Então, independente de qual técnica você for, você tem que se sentir confiante, confortável. É a sua história de vida vai mexer nas suas feridas. Então, se for psicanálise, se for psicólogo, se for terapeuta, não vai importar. Vai importar como é que você se sente, como é que você sente a relação sua com o profissional. Você sente confiança? Porque ali é um ambiente seguro, de ética, de respeito, de sigilo. É a sua história que está ali. Então você tem que se sentir bem com aquele profissional. Então você pode procurar, né, qualquer profissional que você se adequar e gostar mais da técnica. Então é bem isso. Eu quero deixar aqui. Tá muito tudo bom, tá lindo, mas nós vamos ter que despedir, Eu já que até já parei, vai ó. dar 8 horas da noite. Eu quero deixar a frase de hoje. Olha, a frase de hoje é: você não sofre pelo que aconteceu, sofre porque sofre pelo que ainda não decidiu resolver. É o que a gente estava falando. Olha o tanto que casou essa Exatamente. frase. Aconteceu um trauma? Aconteceu. Mas aconteceu há quanto tempo? Há quantos anos? Você decidiu resolver aquilo? Você está sofrendo até hoje por algo que aconteceu lá. Você merece isso? Você merece todo esse sofrimento? Deus nos criou para sofrer tanto. Então, assim, fica essa reflexão para você. Esse aceitar, esse entender, esse perdoar. Não é sobre quem te fez mal, é sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida. E a Viviane está aqui. Nem se ela não, ela nem falei com ela, mas se você tiver vontade de conversar com ela, saber mais sobre a história de vida dela, né, entre em contato com ela aqui no direct. Eu vou deixar marcado aqui o arroba dela para você falar com ela mais sobre isso. Se você tem alguém na sua família que está passando por um processo de câncer ou uma doença mais grave, a Viviane é especialista nisso. Tem aqui a Célia também pode ajudar. Ela é terapeuta TRG, ela vai na causa, na raiz do problema, né? Tem eu aqui, nós estamos aqui de peito aberto, né? Estamos aqui por vocês. Então, qualquer dúvida, manda pra gente, pergunta, não fique acanhado. Você não está sozinho. E hoje foi lindo, foi maravilhoso. Muito obrigada, Viviane, Obrigada. né, por essa doação Obrigada. do seu Estou tempo aqui disponível com a gente. sempre, só me procurar. Com Assim, certeza vou, né, convidar mais vezes para ixi, aumenta o tempo aí que nós conversamos muito. todo mundo aqui falando que tá maravilhoso. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui prestigiando a gente ao vivo Obrigada, Tamira. e vão assistir depois, viu? Isso é muito importante, tudo isso pra gente. Então, É, fico muito obrigada a que todos a vocês. gente, que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas que chegam até nós. Eu acho que esse é o meu propósito. É isso. Amém, amiga. Então, esse foi o Terapia Cast, Terapia na Vida Real. Foi um prazer caminhar com todos vocês. E toda terça Obrigada por todos que. viu, gente? Né? Muito obrigada, boa noite, se cuide. Beijo.
Fica com Deus. Beijo, gente. Tchau. Deixa eu finalizar. Foi lindo.